Bom, gente, que loucura isso aqui, viu? Falar direto com o computador, mas queria aí dar as saudações para todo mundo que está chegando. É um prazer estar aqui nesse quadro de gente mega interessante que escolheu estar aqui hoje, seja como interlocutor ou como espectador dessa jornada, né? Acho que o que une a gente aqui hoje é a intenção de compartilhar conhecimento, absorver conhecimento e eu acho que junto construir aí uma sociedade melhor. Né? Acho que a agenda está cheia de coisa boa mesmo e eu agradeço já na partida a sua escolha de estar aqui comigo. Bom, já fui apresentada aí pelo MC, eu sou a Fernanda, sou apaixonada por gente na maioria das vezes, né? Quem escolhe trabalhar com gente tem aí muitos desafios, porque as pessoas são muito complexas, mas as relações são coisas que me geram uma paixão e uma sociedade incrível, assim. E acho que ter passado por muitas transformações na área de pessoas, desde quando eu chamava RH, me ajudou criar um pouco de versatilidade aqui, né, em pautas, que é um pouco do que eu queria trazer para vocês hoje. E só falar sobre essa transformação, né, do que é uma área de pessoas, o que era uma área de RH, já dá uma palestra inteira aqui, mas não quero me alongar nesse tema. Eu acho que a área de pessoas ela ganhou um espaço dentro das organizações muito importante, muito mais importante de quando a gente olhava para as pessoas como um recurso, né? Acho que agora as pessoas fazem parte integral, né? E elas estão muito fundidas com o próprio negócio. Então é um prazer fazer parte desse time. E aí eu até risquei aqui na minha apresentação quando eu fui convidada para fazer a palestra, eu falei, bom, o público deste evento é normalmente pessoas da área de pessoas. Então vamos falar um pouco do papel da área de pessoas. Porém, eu fui refletindo e achei que seria muito mais genuíno a gente falar sobre o papel das pessoas de uma forma geral, dentro da transformação digital. E não só digital, cultural também, né? Porque vai além de uma área, não é uma área que vai resolver o problema. Né? Não é um grupo de pessoas que vai resolver o problema, é um grupo todo de pessoas que fazem parte desse ecossistema que vão resolver esse problema. Que não é um problema, né? É uma realidade que a gente está vivendo hoje. Então, refleti, falei, bom, vou fazer essa pequena adaptação, espero que os organizadores do evento não me mandem embora por causa disso, e eu espero que vocês aproveitem muito esse tempo comigo, para a gente falar um pouco mais sobre o nosso papel como indivíduo dentro de uma sociedade, o que a gente pode fazer para acelerar essa transformação digital e usar a tecnologia aí ao nosso favor mesmo, né? E isso vai exigir da gente intencionalidade, adaptação em muitas questões. Então, é um pouco disso que eu queria falar. Estou aqui ainda nas minhas telas, tá? Me achando. Mas vamos lá. Não quero gastar muito tempo falando sobre transformação digital em si, mas eu achei um conceito aqui que eu acho que pode ser importante só para harmonizar, né, um pouco desse conhecimento entre todos nós. Que fala, transformação digital pode ser definida como um fenômeno que incorpora o uso da tecnologia na solução de problemas tradicionais. Ou seja, resolver tudo aquilo que a gente já conhece de uma forma diferente, usando a tecnologia a nosso favor. Né? E tecnologia não só ali como uma área centralizada, mas como parte desse ecossistema. Né? Então, é um pouco isso que é a transformação digital. E a transformação digital, ela está em tudo que a gente vê. Eu gastei aqui 2 minutos fazendo uma pesquisa só para a gente conseguir aterrizar de que não é uma situação que uma empresa vai passar. Não é um movimento temporário, não é, putz, é no setor X, PTO, só as fintechs estão vivendo. Não, a tecnologia está em tudo, em 100%, né? Todo ser humano que vive neste planeta está passando hoje por uma transformação tecnológica. E aí trouxe algumas matérias aqui só para a gente aterrizar. A força do e-commerce, né, que é uma tendência das transformações digital. Então, marketplace em ascensão, como é que a gente tem tudo ali numa mesma plataforma de acesso para o nosso consumo. A digitalização de serviços públicos, ela chegou no governo e no serviço público também, o que é muito bom para a gente. Acho que no meio da pandemia a gente notou bastante essa digitalização
dentro dos serviços de cartório, né, para quem tem bastante relação aí com esse grupo. Serviços jurídicos também, a gente teve muita oportunidade de movimentos. O 2, os desafios na transformação digital no setor sucroenergético, que é o setor de energia renovável. O desenvolvimento sustentável da sociedade e da economia depende da transformação digital. Então, a gente já está ali usando essa dependência tecnológica para poder avançar em outros aspectos. Ali no Rio de Janeiro, né, uma varejista de 50 anos promove transformação digital. Do Rio de Janeiro, não, perdão, da Bahia, minha amada Bahia. Transformação digital no interior da Bahia. A transformação digital promete dinamismo e um novo modelo de educação. Então, chegou na educação também, o que é muito bom. A transformação digital impulsiona varejo de vizinhança. Então, aqueles mercadinhos ali, estão nascendo muitas startups, trazendo um pouco do como a gente consegue ajudar a profissionalizar tanto a cadeia logística quanto a cadeia sistêmica. Sabe quando você vai no mercadinho e fala, anota ali no caderninho que depois eu pago? Como é que a gente evita que esse tipo de coisa aconteça aí nos mercadinhos também para acelerar o crescimento desse mercado, né, e dessas pessoas. E além das HR Techs, né, o impacto da tecnologia para o futuro das contratações. Numa outra experiência que eu tive, anterior a que eu estou hoje, uma empresa bastante grande assim, faziam as contratações, pelo menos as 2 primeiras fases do time de campo, extremamente online, né, e digital, por robozinhos. Enrolavam umas perguntas ali, tinha uma inteligência artificial que garantia um primeiro filtro de entrada, né? Então, tinha uma demanda alta de contratação e isso ajudava muito a gente a ganhar celeridade no processo. Então, assim, tecnologia está em tudo. Esse é o grande resumo do que eu queria trazer. Mas e o que isso influencia nas relações de trabalho, né? No nosso dia a dia? A gente sabe que as demandas de trabalho elas foram mudando ao longo do tempo, né? Lembra, recursos humanos, a gente era recurso, estava ali no trabalho demandando certas coisas. Hoje, com todo esse movimento, as relações de trabalho também tiveram que se adaptar. E aí, eu trouxe aqui um slide que fala um pouco para a gente o que é uma relação básica de trabalho. Depois eu vou aprofundar um pouco mais. Mas no básico, a gente está falando aqui que o colaborador entra com uma parte e a empresa entra com outra parte. E aí o que torna essa relação saudável é se essa contrapartida for sentida de forma justa. Então, eu, colaborador, me sinto justo aqui, contribuindo, entregando, dando o que eu posso para essa organização e sinto que a organização me dá também demandas que eu tenho. Então, o colaborador ele entra com capital intelectual, tempo e dedicação e propósito. O que é o capital intelectual? É tudo aquilo que aquela pessoa traz das vivências que ela teve, das experiências diversas, seja na vida ou no trabalho, dos conteúdos que ela absorveu estudando, ou no próprio trabalho, ou através de outras pessoas. É tudo que é dela, né? Ela traz e agrega para o capital intelectual da empresa. As empresas novas, uma curiosidade, a gente tem grande parte do capital intelectual instaurado nas pessoas, né? Ainda não deu tempo de construir um capital intelectual organizacional. E isso torna a gente muito refém e sensível àqueles indivíduos. E são indivíduos que estão muito no holofote do mercado e sempre muito requisitados, né? Com um mercado muito aquecido. Então, isso é um grande risco hoje, né, para as organizações que são mais novas, que estão construindo ainda o seu capital intelectual. Mas esse foi só um parênteses. Então, vamos voltar aqui, o que torna a relação de trabalho saudável. Então, o colaborador entra aí com toda essa bagagem que custa e a empresa devolve o quê? Um dinheiro, remuneração, benefícios, o que eu estou comprando desse capital, de fato. O colaborador entra com tempo e dedicação. Então, a maior parte do tempo da vida dele, a gente já viu vários estudos, né, que falam sobre isso, a gente passa trabalhando e dormindo, né? Então, assim, a gente divide a nossa vida aí entre o trabalho,
o sono, e aí o que sobra a gente vai fazer as outras coisas. Então, o tempo e dedicação, ele tem que ser de muita qualidade. Então, eu tenho que estar num lugar que eu me sinta inclusivo, né? Que eu me sinta incluído, que eu me sinta parte, que eu olhe para aquilo e falo, putz, essa engrenagem, me vejo fazendo parte dela, vejo que consigo contribuir, vejo que a empresa valoriza o que eu posso trazer. Então, esse é um bom casamento, né? O que torna essa contrapartida justa. E eu entro com o meu propósito, né? Eu não tô aqui só para garantir o crescimento da empresa, eu tô aqui por uma coisa maior. O que que eu trago comigo? Que legado eu quero deixar para o mundo? O que que eu quero fazer? E a empresa devolve com status e reconhecimento. E aí entra muito ali naquela necessidade do ser humano, acho que de pertencer a um grupo, mas também de ser reconhecido como indivíduo, né? Então, como eu, é até uma visão mais egocêntrica, mas como eu, dentro deste organismo, faço a diferença, né? Eu sou importante. Não é que se eu sair hoje, tá tudo bem, né? As pessoas precisam se sentir parte disso e ser desejadas, né? Serem queridas. E esse é um pouco do básico de uma relação de trabalho, né? Então eu entro aqui com tudo isso, a empresa me devolve isso, se a gente está se sentindo justo e bem, tá feito. O resultado é crescimento saudável, tanto para o colaborador, para esse indivíduo que está agregando com tudo isso, tanto para a empresa, né? Com o ramo de negócio, a coisa vai crescer, vai ficar lindo, vai ficar ótimo. E aí, quando a gente aprofunda, né, o mundo digital, ele traz ainda outras demandas, que era valor de um lado, hoje em dia já vem se transformando. E era isso que eu queria trazer. Um pouco do que era valor no mercado tradicional e o que é valor no mercado contemporâneo, que é um pouco dessas exigências que vão mudando também, né? Então, quando a gente fala de transformação digital, a gente resolve os mesmos problemas ou novos problemas usando a tecnologia a nosso favor. Show. Isso requer toda uma mudança estrutural dentro do modelo de trabalho que passam a se exigir novos valores, né? Novas coisas. E aí o que era padrão tradicional, valorzão, muda, né? A geração ali dos meus pais, dos meus avós, aí nem se fale, já está muito distante da realidade que a gente vive hoje. Então, por exemplo, antes a gente tinha um pacote de salários mega tradicionais. E hoje a gente já vê salários e jornadas mais criativas e flexíveis como demanda. Então, ali, jornada de trabalho de 4 dias já é uma realidade em algumas empresas. Ou a felicidade da sexta-feira de sair mais cedo. Ou eu tenho um horário flexível e eu posso escolher trabalhar o horário que eu quiser, de onde eu quiser. Talvez as pessoas já estão começando a pensar que eu não quero dividir o meu tempo em trabalho, sono e o que sobra, né? Eu quero dividir meu tempo talvez em sono, a parte que sobra eu quero que ela seja maior e o meu trabalho ele vai fazer parte da minha vida e não a minha vida fazer parte do meu trabalho. Acho que ficou claro. E aí eu não vejo vocês, se vocês reagirem, mas a gente pode falar depois ao final. Depois, o que era valor? Longas horas de trabalho, aquela coisa, chega cedo, toma café com a galera, aí fica até altas horas, pede pizza, né? E faz todo aquela jornada de trabalho de 15 horas por dia. Hoje em dia, não. A gente já está numa outra camada, valorizando o quê? Saúde mental, segurança psicológica, um espaço onde eu tenho liberdade, onde eu tenho poder de fala, né? Onde eu posso trazer meus pontos, onde eu posso querer falar assim, gente, eu não quero ficar para pizza, e tá tudo bem. Terceiro, antes, muita estabilidade, né? As pessoas buscavam, ansiavam pela estabilidade profissional. Hoje em dia a gente está falando de flexibilidade, de mobilidade, são outros valores. Antigamente, carreiras mais longas e lentas, hoje em dia, carreiras múltiplas e ágeis, né? Muitas pessoas estão fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que eu trabalho nessa empresa, eu estou dando coaching
para outras pessoas, eu estou desenhando um projeto, eu estou trabalhando num coletivo, eu já estou pensando num empreendimento que eu posso ter, eu vou me juntar com um amigo para abrir uma consultoria. Tudo isso está se tornando cada vez mais comum, né? As pessoas vão ter muitas carreiras aí ao longo da sua vida, o que é muito diferente do mercado tradicional, né? Crescimento linear, então aquele crescimento escadinha, né? Putz, saio daqui, venho para cá, venho para cá, venho para cá. Normalmente eu tenho que esperar a pessoa que está em cima sair para poder subir. E aí fica sempre nessa expectativa através do outro. E o que a gente está falando agora é um crescimento em carreiras em Y e W, né? Que eu posso ir e vir, eu posso ser especialista, não preciso ser líder para conseguir crescer profissionalmente, né? E alavancar os meus ganhos financeiros. Antes a gente falava de profissionais padrões, hoje a gente fala de profissionais diversos, né? Então, onde eu consigo ter maior representatividade de raça, de gênero, de falas, né? De estudo, de vivências, tudo isso traz para o mercado uma nova ótica, né? O nosso consumidor final, seja de qual segmento for o nosso negócio, o nosso cliente final, ele é diverso. Ponto, né? Não tem o que falar sobre isso. E se a gente conseguir criar uma representatividade dentro do mundo do trabalho, a gente vai conseguir falar melhor o diálogo da ponta. E por fim, antes a gente falava de uma hierarquia funcional, que é aquele organogramazão assim, né, que a gente já conhece. E hoje a gente está falando de times multidisciplinares, onde uma hora eu respondo para alguém, outra hora eu respondo para outra pessoa, né? Eu faço parte de uma comunidade de trabalho com um propósito único, com uma hierarquia nem sempre estabelecida, né? Eu tenho ali relações de poderes em outras camadas que não necessariamente tem a ver com o cargo, mas sim com a especialidade da pessoa, né? Então, todo o arcabouço, né, e a estrutura profissional, ela demanda da gente entender como funciona, né? Porque mudou, né? O mundo mudou. Tem mais um chart aqui para falar um pouco sobre a ótica da empresa também, né? Porque ali fala muito sobre a ótica do colaborador. Mas o que as empresas também têm feito de diferente nesse sentido para poder ir se adaptando às novas necessidades? E aí a gente falava muito sobre job description, né? Que é o famoso ali, descrição de cargo. Então, você foi contratado para isso. Hoje em dia a gente fala sobre job to be done, que é o trabalho para ser feito. E que ele pode ser em janeiro, em março outro, em junho outro. E você vai navegando por essas diferenças que não vai estar ali no seu motivo de contratação, né? E por isso a velocidade de movimentos ela é importante, né? Porque à medida que antes você era contratado para fazer uma coisa, hoje você é contratado pelo seu capital intelectual para fazer múltiplas coisas. E aí você pode ir negociando ao longo do tempo o que você está fazendo. Você pode se sentir a contrapartida ficando injusta. Isso gera complexidade para a empresa e complexidade para o colaborador também. Mas o que vai fazer isso funcionar vão ser diálogos claros e abertos e transparentes e sinceros que tem a ver lá com a segurança psicológica, com o espaço de fala, né, com o bom alinhamento sempre, né, e a boa comunicação entre todo mundo. É complexo, mas o resultado ele é exponencialmente mais positivo. Nem sei se ficou redundante essa frase, mas é muito bonito de ver. Antes a empresa se preocupava com subsídio educacional e formação. Hoje ela investe muito mais em plataformas de autoaprendizagem, que é o quê? Amigo, vai lá e toca pau, entendeu? Eu não vou ficar aqui bancando formações intermináveis para você, porque a sua passagem por aqui vai ser rápida. Eu espero que você deixe o seu valor e, portanto, é isso que eu tenho para te oferecer, no qual exige-se muito mais protagonismo do que antes. E as formações, inclusive, acho que um outro parênteses, né? No mundo da tecnologia, que é esse meu mundo atual, elas se tornam cada vez menos necessárias. E isso, para mim, que vim, né, de mercados tradicionais também, é muito louco você se imaginar contratar uma pessoa a nível sênior que não tem uma faculdade.
Imagina, eu falo isso para minha mãe, para o meu pai, eles ficam, meu Deus, que absurdo, como assim? Não tem faculdade, tá ganhando X reais. Eu falei, pois é a coisa do autodidata, você busca o teu conhecimento ali, você bota no teu currículo, prova que você sabe fazer, tá feito, né? Antigamente a empresa demandava um conhecimento profundo sobre uma coisa e hoje ela demanda conhecimento sobre várias coisas, né? Sai da especialidade e vai para a versatilidade. A gente falava muito sobre gestão centralizada no mercado tradicional. Hoje em dia tem se começado a falar sobre autogestão, o modelo de gestão O2. Vixe, tem um mundo, né, sobre autogestão que inclusive recomendo que vocês busquem aí. Depois eu vou passar algumas referências, fiz uma curadoria boa aqui para dividir com vocês, e não é publi, mas de espaços que vocês podem buscar essa autoaprendizagem, né? O termo autoaprendizagem é um termo que está bastante em pauta dentro das organizações. E a gente está falando também sobre uma tecnologia antes, né? Como uma área centralizada, e hoje a gente fala como uma base fundamental de operação. Hoje as empresas não operam sem uma área de tecnologia inserida, né? Praticamente 100% das organizações e das áreas, elas têm pelo menos ali uma área de dados, né? Uma área de desenvolvimento, na maioria dos casos. Muito bem. E aí, com tudo isso, nos últimos 10 anos, a frase que eu mais ouvi, as empresas querem acabar com o meu serviço. E aí, eu sempre com uma visão bastante empática com essas pessoas, eu nunca sabia responder, né? E aí, hoje, passado o tempo, eu falo, bom, talvez elas quisessem mesmo acabar com o seu serviço, mas com aquele serviço, não com você, né? Talvez aquele serviço que você executava, ele tinha oportunidade de deixar de existir para outro emergir, né? Então, eu ouvi muito isso durante esse tempo, e aí eu fiquei reflexiva sobre por que que as pessoas sentem isso, né? Porque como é que chega para o indivíduo ali, né, que está ali olhando um pedacinho do todo, ele não tem a visão macro da organização. Então chega através de um processo de automatização, um projeto de eficiência, uma implementação de um sistema, né, que vai substituir o trabalho dele eventualmente, ou ele recebe um anúncio que ele vai ter que mudar de escopo de trabalho. Acontece. E aí eu fiquei, meu, mas por que que as pessoas se sentem assim? Será que dá para culpar a liderança? Ah, normalmente é o que a gente faz, né? Ah, mas a liderança não comunicou, a liderança não trouxe o contexto, não trouxe clareza, não trouxe informação. E será que a liderança tem clareza de tudo que está acontecendo? Ou ela também está olhando ali a visão do micro, né? E tentando sobreviver, né? Dentro de toda essa mudança, né? Será que a própria liderança também não está sendo engolida por um movimento tão rápido que a única coisa que ela pode fazer é descer a informação e falar: vamos, vamos, gente, temos que mudar, temos que transformar. Será que tudo isso é planejável também? Né? Será que tinha como planejar tudo que está acontecendo no nosso mundo? Ou a gente simplesmente está atuando a partir do que vem emergindo, né? Porque está emergindo muitas necessidades, né, dentro do mundo do trabalho. E será que dá para a gente esperar da empresa esse movimento? Ou será que a gente tem que fazer? Eu falei, pô, eu acho que é falta de informação. Porque eu acho que tem muita coisa já no ar e que falta pra gente. Mas eu falei, mas a gente tá o tempo inteiro esgotado de informação, né? Porque ao mesmo tempo que falta algumas informações, tem tanta coisa acontecendo e a gente está sendo distraído diariamente por tanta coisa que fica até difícil a gente identificar, né? É excesso de informação, então não é falta de informação. Então, enquanto está tudo isso acontecendo, a gente está sendo bombardeado em todas essas redes aí. Por um monte de coisa, né? A gente vai e assina uma newsletter que nunca consegue ler. E aí eu tenho no meu celular, acho que umas 5 que eu assinei, que chega no meu e-mail lá semanalmente, eu falo, hoje eu não li, mas amanhã lerei. Hoje eu não li, mas amanhã eu lerei. E nunca li, não tem como, né? E aí, enquanto a gente assinou a newsletter, tem um monte de coisa acontecendo no LinkedIn,
no feed do Instagram, o Facebook. Aí de manhã você acorda, você olha o WhatsApp, tem um meme ali, e aí você, putz, não sei o que aconteceu. É para eu rir? É para eu me posicionar? É um meme político? O que é para fazer com isso? Aí você vai lá pesquisar, fala, bom, deixa eu ver o que aconteceu para eu poder me inteirar, porque eu não posso ficar fora do que está rolando. Aí eu vou lá pesquisar, nisso vem uma propaganda de um curso, aí eu compro esse curso, aí eu vejo que ele cai numa semana que eu já agendei uma outra coisa para fazer, e a hora que eu vejo, chega o final do dia, tá tudo ali acumulado, né? E aí eu tô com uma agenda tomada de reunião, e aí eu tô nessa reunião enquanto eu tô respondendo os canais da empresa, aí meu WhatsApp pisca, é o grupo da família. Já faz 2 semanas que eu não apareço no grupo da família. As pessoas preocupadíssimas. Onde a Fernanda tá? Tô trazendo aqui um exemplo meu, tá? Esse é um dia meu. Onde que a Fernanda tá, gente? Porque a Fernanda faz 2 semanas que não manda notícia aqui para nós. E aí, chega final do dia, a gente deita para dormir e fala: Meu Deus, o dia de hoje foi um caos. Eu não aprendi nada, eu fiquei em reunião o dia inteiro, eu li um monte de coisa e não li nada. E aí eu tava fazendo essa reflexão sobre o quanto de informação que a gente absorve durante o nosso dia, que é bizarro. E não sobra tempo mesmo para ler, não sobra energia, né? Não sobra espaço mental. E aí saiu um estudo que fala que os brasileiros não leem mais, né? E eu discordo totalmente, porque a gente lê. A gente passa o dia inteiro lendo. É lendo o grupo de Slack, ou Teams, ou qualquer plataforma que vocês usem aí. É lendo o Instagram, é lendo indireta nas redes sociais, é lendo sobre política, é lendo todas aquelas anotações que você fez e que você não faz ideia por onde começar. Então, a gente passa o dia inteiro lendo. Mas a gente não está lendo e não está abrindo espaço para ler coisas planejadas, né? Para ler coisas conscientes. E aí eu volto para a pergunta que eu mais ouvi, para a afirmação que eu mais ouvi, né? Que a empresa quer acabar com o meu serviço. E eu fico pensando, gente, mas como indivíduo, né? Como agente, como parte desse ecossistema, parte desse meio, que faz parte do começo, do meio e do fim, né? De toda essa revolução. Como que a gente pode começar a abrir espaços e de forma intencional, e eu acho que eu falei isso no começo, queria falar de novo, né? De forma intencional, a gente coloca algumas coisas em prática, né? Para poder dedicar mais tempo naquilo que vai agregar mais valor para a nossa vida e que vai ajudar a gente a se adaptar a esse novo mundo, a poder estar pronto para atender essas demandas, criar essas demandas, deixar talvez coisas para trás, e aí é uma escolha consciente também, né? Então, tipo, o que que eu posso desaprender para eu poder aprender uma outra coisa? Porque só acumular também não dá, né? Acho que a síndrome do acumulador, seja de conteúdo, de livros, de coisas, também não atendem mais, né? Eu estava conversando com uma pessoa do meu time essa semana, e ela falou assim, cara, eu tive um surto essa semana, tava ali numa síndrome da impostora, que eu não sei o que eu tô fazendo, comprei vários livros na Amazon. Que é isso, né? Você quer o livro no mesmo dia, porque você acha que você vai dar conta de ler 5 livros no dia que chega. E aí ela botou o livro ali atrás da estante, que é a estante que aparece nos vídeos, e eu vi os livros ali, estavam brilhantes. Eu falei, gata, o que que é esse monte de livro emplastificado atrás de você? Aí ela, foi esse surto que eu tive e tal. Eu falei, então, somos seres humanos, né? A gente não consegue ainda aprender igual as máquinas, que você vai pegar o livro e aí você vai botar ele aqui no teu chip e você tá lido. Você vai ter que sentar e ler. E o que que você está fazendo para poder ler esses livros, né? Que espaço você está abrindo na tua mente para poder ler esses livros todos? O que que você está deixando de fazer para poder fazer isso? Se isso é importante para você, né? Se é uma escolha. Porque diferente das máquinas, né? Da tecnologia, a tecnologia está correndo, gente. Tá aí, aprendendo. Ela, inclusive, está se auto desenvolvendo, sequer sem a ajuda do ser humano. A gente precisa correr atrás, né? A gente não tem ainda o botão que a gente aperta e a gente consegue ler 5 livros numa compra, né? Apertou comprar, tá lido. Infelizmente, ainda não é assim. Ou felizmente, né? Porque eu adoro sentar também para
respirar e ler um pouco com mais calma. E aí eu queria falar um pouco sobre como que a gente pode fazer isso, né? Como é que a gente pode abrir espaços para poder minimamente conseguir sobreviver e de forma intencional alavancar algumas coisas, como indivíduos, né? E aí o MC falou muito no começo, né? Indivíduo é um ser complexo, sim, né? E a gente tem que fazer por nós. Então, esteja consciente, escolha consciente, consuma consciente. Qualquer coisa. Tudo. Conteúdo, roupa, sei lá, qualquer coisa, né? Você pode, quanto mais consciente você tiver, é melhor. Escolha com quem você vai conversar sobre determinado assunto, né? Seja estratégico ali nos pontos que você quer trazer para armazenar dentro da sua cabeça, né? Dentro da sua vida, dentro do seu tempo, que é a coisa mais preciosa que a gente tem. E aí, alguns artefatos práticos e simples, que dá para fazer aqui em 15 minutinhos. Você consegue organizar a sua semana e sente ao final, né? Então, é um combinado para a gente fazer no começo de semana. Faz aquela limpa nas redes sociais. Parece óbvio, mas ao longo do tempo a gente vai acumulando uns lixos ali na rede social, que é importante fazer esse filtro. Filtra tudo que você quer consumir. Não deixa o algoritmo te engolir, né? As propagandas, os avisos. Tipo, escolha conscientemente quem você vai seguir, que conteúdo você vai consumir. Através das redes sociais, eu acho que hoje as redes sociais é um lugar com um depositório enorme e é maravilhoso, né? Tipo, tem muita coisa boa ali. Tem muito, tudo está à distância de um clique. E isso é um privilégio da nossa geração, que a gente consegue acessar tudo e qualquer informação, né? A gente consegue saber o que está acontecendo do outro lado do mundo, à distância de um clique. E é um grande privilégio. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue saber muitas outras coisas que a gente não queria saber. Então, faça os filtros, né? Eu acho que, de alguma forma, os filtros ajudam a gente a selecionar aquilo que a gente quer consumir. Para quem trabalha já no mundo corporativo, para quem tem uma agenda intensa de reuniões, faz tempo máximo de reunião de 45 minutos e não encavala, né? Bota ali esse espaço de 15 para fazer qualquer coisa, para levantar, dar uma alongadinha, dar uma respirada, ou fazer uma escrita do que ficou da reunião, ou já endereçar os pontos da reunião, né? Eu não sei vocês, mas do meu lado de cá, tem dia que eu acabo o dia eu falo, bom, agora eu preciso pegar meu caderno porque eu anotei tanta coisa, tá tão bagunçado, e já são 7 horas da noite, eu preciso endereçar coisas, mas eu preciso fazer janta, eu preciso tomar banho, eu preciso arrumar minha casa, eu preciso fazer tudo. E aí a gente entra dentro desse looping da insatisfação. E aí a gente ainda ouve, mas você tem que estudar. Você fala, pô, mas que horas que eu vou estudar? Eu tenho tudo isso para fazer. Então, acho que tem um movimento intencional que a gente pode fazer na nossa rotina e colocar limites, né? Não deixar que o outro defina como que vai ser o nosso dia, mas a gente conseguir definir um pouco como vai ser o nosso dia. Sei que não é possível fazer isso 100% dos dias. Eu sei, e tá tudo bem. Mas se a gente conseguir fazer na metade do tempo, uma semana de 5 dias, se eu conseguir ter 2, onde eu tenho controle, eu vou ficar muito mais confortável de perder o controle dos outros 3. Agora, se eu perder o controle em 5 dias, eu não vou querer nunca que chegue a semana seguinte. Eu vou querer ficar no final de semana eterno, né? Então, é um artefato simples, mas que diz no final do dia que tenha controle do seu dia. O 3, esse aqui muitas pessoas não vão concordar comigo, mas ouça podcast, veja vídeos e ouça áudios na velocidade 1. Em respeito a quem gravou isso, sabe? É o tempo de dedicação. Dedica tempo ao que você está fazendo, né? Não que você precise sentar e ouvir um podcast apenas. Tu pode lavar uma louça, tá tudo certo. Mas ouça na velocidade 1, porque é a velocidade que a gente vive e que a gente consegue atuar, né? Porque se você ouve na 2, você não consegue atuar na 2. Senão você vai surtar.
consegue, né? Mas aí vem aquele famoso burnoutinho. Então, assim, vamos agir na velocidade 1, consumir na velocidade 1, e o tempo vai ser muito mais valioso, né? Ele não precisa ser rápido. O 4, apenas as suas refeições. Você não precisa ser produtivo enquanto almoça. Quem que senta para almoçar e só almoça? Vou deixar um minuto de silêncio para vocês pensarem. Se a gente estivesse se vendo, a gente ia interagir agora. Quem que senta e bota alguma coisa para ouvir, bota um vídeo para ver, vai ler canal da empresa, vai responder e-mail, vai assistir uma série. Tenta dedicar um tempo com o que você está consumindo também, em termos de alimentação. Né? Eu falei ali do consumo consciente de informação, mas é o consumo de alimentos também, né? Aquilo que a gente vai pôr para dentro do nosso corpo. Então, só senta e almoça. Experimenta um dia, em silêncio, sozinho, quem puder, né? Não sei se todo mundo tem esse privilégio de poder sentar numa mesa e comer só. Eu tenho e é muito bom. E o 5 é o journaling, que é o mais difícil, assim, de todos esses, porque tem um pouquinho mais de esforço para a gente colocar. Mas que normalmente você começa com uma pergunta e você passa 7 minutos escrevendo sobre tudo que está na sua cabeça. Então, você pode... na internet tem várias perguntas sobre journaling que você pode olhar, mas você pode perguntar sobre uma crença, sobre o seu dia, sobre uma reunião. Então, para mim, esta reunião foi tararã e fica 7 minutos. Não tira o papel, ou a caneta do papel, e fica lá. Escreve, 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 escreve. Ao final, você lê tudo isso e começa a organizar seu pensamento e tira as coisas da sua cabeça. Né? Que eu acho que esse é o objetivo principal. Tirar as coisas da sua cabeça. Sua cabeça não foi feita para armazenar um monte de coisa, ela foi feita para processar. Hoje a gente tem muitas ferramentas tecnológicas que ajudam a gente a armazenar coisas, então não use sua cabeça para isso. Senão você também vai entrar em surto. E aí eu recebi hoje essa imagem de uma comunidade que eu faço parte, e a gente está falando sobre design de relações e de conexões entre pessoas, que é como a gente usa métodos de design para poder criar conexões intencionais entre as pessoas. E aí a gente está num dilema do grupo que ninguém tem tempo para a gente se encontrar, para a gente interagir, todos os materiais que a gente precisa ler com antecedência. E aí emergiu essa frase que é: um dia ainda vamos deixar de confundir uma agenda ocupada com uma vida preenchida. Que eu acho que conecta muito com o consumo consciente, né? Então, como que eu estou usando o meu dia para fazer as coisas? E aí vocês podem estar falando assim: nossa, mas como que a gente passou de transformação digital para uma vida preenchida? E não tem como a gente não integrar, né, todos esses assuntos. Eu acho que no final das contas, a transformação digital ela é mais sobre a transformação das pessoas do que da tecnologia em si, né? Então, como é que a gente se adapta a esse novo mundo? E eu acho não, né? Eu tenho visto que nesses últimos 2 anos, com a pandemia, a gente pôde avançar em muitos aspectos, né? E aí, gente, eu tô falando aqui de um recorte muito específico também, né? Porque muitas pessoas não puderam fazer essa parada que muitos fizeram. Muitas pessoas tiveram que continuar trabalhando, que perderam seus trabalhos, que não tiveram opção de escolha. Mas eu estou tentando trazer num recorte de empresas privadas, pessoas que vivem ali numa bolha privilegiada e puderam fazer essas reflexões e que usem essas reflexões agora para a gente conseguir avançar no nível de consciência social, né? Através do lugar que a gente ocupa. E eu estou falando por mim, mas estou falando aqui também pela maioria das pessoas que estão aqui hoje, seja no quadro de palestrantes, ou seja no quadro de pessoas que estão consumindo esse conteúdo, que é como é que a gente usa o nosso lugar também, né, o lugar que a gente ocupa para poder criar esse movimento de forma intencional, né. Então essa frase me pegou no dia de hoje e quis trazer para vocês, espero que tenha pegado aí também.
E aí eu queria terminar com uma curadoria de conteúdos aí que fala sobre futuro e mundo digital, e este conteúdo não é público, então eu queria deixar muito claro aqui. De livros, páginas, pessoas, que eu super recomendo aqui para vocês consumirem esses conteúdos. Esses dois livros, eles são livros que, para mim, como uma pessoa que trabalha, né, com gente, gestão, que olha muito para designer organizacional, que olha para cultura, que olha para movimentos dentro da empresa, eu acho que faz muito sentido fazer parte, né, da sua leitura, que é o Reinventando as Organizações e o Teoria U. 3 pessoas aqui que me acompanham aí faz uns 3 anos que eu conheço e que me acompanham, não, né, que eu acompanho. Murilo Gun, que era um humorista, ainda é, porque ele é engraçadinho, mas ele tem estudado sobre o futuro e sobre as relações e sobre as pessoas numa camada muito profunda e verdadeira e até um pouco mais ancestral, trazendo outras camadas ali de formas de se relacionar, muito baseadas no simples, né? E no por onde viemos. O Phil, que ele é o fundador da Perestroika, que é uma escola também de educação alternativa. Ele fala muito bem sobre o futuro e sobre o mundo digital. A Maíra Blasi também fala muito sobre liderança subversiva, como liderar neste novo mundo. Ela é muito boa. E aqui 4 páginas que eu gosto muito, e elas são bem diferentes uma das outras, né? O Instituto Amulta, que fala sobre relações nesse novo mundo. A Aerolito, que fala sobre futurismo, tendências, assim como o futuro das coisas. E a Float Vibes, que fala sobre tendência mercadológica e comportamental, também numa camada bem profunda e que estuda o comportamento social em múltiplas camadas, assim. Então, é um pouco desse conteúdo que eu queria recomendar para vocês. E as principais frases para a gente encerrar e abrir para a pergunta. Transformação digital é mais sobre as pessoas do que sobre tecnologia. A transformação mais poderosa é aquela que acontece de dentro para fora, né? Então, aquela que a gente consegue agir intencionalmente, e isso cria-se um reflexo, né, dentro da sociedade. É o tal do seja a mudança que você quer ver no mundo. Agir com intencionalidade. E aí eu trouxe uma frase do Siri Prembaba, que foi um livro que o Fernando, maravilhoso, que está organizando esse evento, trouxe para a gente como palestrante, como inspiração para o congresso. E eu queria ler para vocês, que tem muito a ver com essa coisa do indivíduo de dentro para fora. O autoconhecimento é o mapa do tesouro. E o pior é que muitos dos que sabem disso renunciam o tesouro, mesmo tendo uma ideia do que há dentro dele. No nível mais profundo, esse tesouro representa os presentes que temos que entregar ao mundo. É um símbolo daquilo que viemos fazer aqui, um símbolo da meta da alma. Ele é um livro bastante espiritual, mas eu acho que no final do dia, a mensagem que fica, independente da sua crença, né, e do que você acredita, né, em termos espirituais, a gente veio no mundo fazer o quê? Né? A gente quer deixar um legado, a gente não quer, a gente só quer sobreviver, a gente quer deixar mensagens, a gente quer criar comunidades, o que a gente quer fazer? E tem muito a ver com a intenção que a gente coloca, né, nas nossas ações, nas nossas atitudes. Então, é isto!